palestras da FEB. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos essa tarde. Que nós possamos, um compromisso que temos com a espiritualidade, prosseguir o trabalho de um certo desprendimento dos nossos espíritos, libertando ele um pouco desse barulho do mundo, das situações que se fazem, que são naturais e assolam os nossos sentidos. É sempre um compromisso nosso fazer com que a gente, nesse momento inicial, facilite a atuação dos próprios espíritos e não esteja como o telefone ocupado, esteja como alguém que está disposto a ouvir, está desocupado. Nesse sentido, nós temos uma preparação. A Edna fez uma prece tão linda, o Mauro veio nos falar da lição de onde está o tesouro, está no nosso coração, e nós vamos ver que nós não programamos isso, mas a espiritualidade, por alguma razão, programa. Nós, na sequência, o tema que nos compete hoje aqui é falar do capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos perceber que há uma sequência, temos um paralelo do que nós vamos falar com aquilo que o Mauro falou na lição comentada pelo Emmanuel. Então, que a gente consiga se libertar um pouco, primeiro no sentido de fazer com que os nossos sentidos se libertem daquelas vibrações tão grosseiras que nos assolam. É natural, os nossos sentidos são tocados por essas vibrações, e aqui nós temos a bela oportunidade nessa casa, libertar-nos um pouco dessas sensações mais grosseiras da própria matéria e descobrindo em nós mesmos o ser espiritual, já que somos espíritos temporariamente encarnados, nós aqui que estamos falando, com uma população de desencarnados que também nos ouve, e o nosso físico normalmente nos limita. Então nós podemos nessa hora fazer o quê? De uma certa forma focar, concentrar, fazer com que a nossa mente esteja mais apta a entender aquilo que nós devemos buscar falar. E como a maioria sabe, nessa tarde nós sempre estudamos Evangelho e compete-nos, por tradição da casa, também falar daquilo que a gente chama de efeméride. No dia 26 de fevereiro de 1802, nascia Victor Hugo. E a nossa efeméride que compete a mim comentar é Victor Hugo. Quem é ele? Filho de um militar francês que trabalhou com Napoleão, né? Filho de um estadista, e depois ele se tornou estadista também. Ele é um poeta, ele é um romancista, é considerado uma das personalidades muito respeitadas como homem, como Victor Hugo, né, pelas obras dele escritas, entre elas Os Miseráveis, entre elas O Corcunda de Notre Dame, que é dele. Mas o que aconteceu? A vida não foi respondendo a ele também as coisas que lhe vinham à mente, e obviamente ele se deparou, começou a participar de sessões espíritas, já como encarnado, e foi percebendo que a doutrina espírita conseguia responder muitas das indagações dele. E nós, muitos de nós, estamos com esses questionamentos hoje, buscando de alguma forma atender algumas necessidades que temos, fazer com que as nossas dúvidas, o nosso entendimento das situações tão comuns do dia a dia, quando não conosco, com alguém que caminha conosco, nós vamos perceber que a doutrina tem condições de nos explicar, ela tem condições de nos ajudar a entender, às vezes não no nosso tempo, mas no tempo da programação correta, como já foi dito pelo Emmanuel. Então, Victor Hugo, assim que desencarnou, obviamente, ele prosseguiu seus trabalhos, e nós temos várias mensagens psicografadas pelo Divaldo e outros, e mostram a eloquência, a inteligência de um espírito que segue colaborando com todos nós. E ele é, então, a personalidade efeméride que nós estamos comemorando hoje, 26 de fevereiro de 1802. Mas, voltando ao nosso tema do Evangelho, ele começa com Kardec colocando três situações, três textos do Evangelho. Dois textos, um de Mateus, outro de Lucas, e depois uma parábola. E nós vamos perceber o porquê Kardec faz isso. Kardec inteligentemente trabalhando os contrapontos, nunca trabalhava só uma linha de raciocínio. Muitas vezes, por exemplo, indagado, ele estabelecia uma outra linha de raciocínio para ver se as duas conversavam.
E nesse diálogo de contrapontos, ia se fazendo a racionalidade, o entendimento daquelas situações, e com isso ele colaborava em N situações. Compete-nos, então, avaliar o que está escrito aqui. Primeiro, compete-nos falar deste capítulo dos itens 1 a 7 que nós vamos fazer. No item 1, Kardec insere um texto de Mateus que diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Lucas escreve sobre o tema da seguinte forma: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem haja oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Na sequência, Kardec insere a parábola que diz o seguinte: aproximando-lhe, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Numa análise racional, curta, ao pé da letra, nós vamos perceber que isso não faz muito sentido. Como que alguém que tem vai ganhar mais, de uma certa forma, e aquele que tem pouco, o pouco que tem lhe será tirado? Falo-lhe por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não escuta e não compreende. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olharei com os vossos olhos e não vereis. Então nós temos aqui um convite para nós reflexionarmos e trazer isso no contexto de nós mesmos. Porque vamos percebendo que o Evangelho nos dá uma série de elementos que devem ser racionalizados, entendidos, trazidos, interiorizados, analisados, refletidos, para que a nossa ação seja coerente e a gente consiga colaborar num processo onde nós não andamos sozinhos. Um processo onde nós temos o Espírito Guia, que assinou por nós, endossou por nós que Ele não nos deixaria, que Ele estaria sempre a ponto de nos inspirar e nos ajudar. Será que a gente tem confiança nisso? Por vezes nós nos sentimos meio desamparados. Nós temos os espíritos familiares que conosco caminham e estão sempre dispostos, pela misericórdia, de nos ajudar. Nós temos os espíritos simpatizantes, nós temos os benfeitores da humanidade que também nos assistem. Então nós precisamos prestar atenção. No momento onde o mundo caminha por turbulências, nós precisamos de alguma forma responder às nossas ansiedades. Ver se nós conseguimos entender a origem das nossas angústias, de uma espécie de vazio existencial, de algo que a igreja de pedra não resolve, não nos responde, de algo que muitas vezes nos é pedido em termos de oração a Deus, nosso Pai, e parece que não é atendido. Então convém que a gente reflexione sobre isso. Inteligentemente, Kardec vai então elaborando uma linha de raciocínios e vai nos jogando nos contrapontos para que a gente racionalize, porque a doutrina veio para isso. A doutrina veio para levantar o véu daquelas coisas que nós entendemos. Todos nós temos experiências. A maioria do que está aqui possivelmente acredita nas reencarnações. E reencarnações milenárias. Não é uma ou duas, são inúmeras. Então prestemos atenção, que os nossos ajustes de hoje são ajustes dessas existências todas. E nós vamos perceber no dia a dia, em cima de algumas reações insólitas nossas, inesperadas, que a gente não espera, na hora de uma palavra mais rude, na hora de uma dificuldade de compreensão, que na verdade que parece que não sou eu que estou procedendo dessa forma. Se nós formos atentar, na verdade é
o meu eu de eras passadas, são as minhas encarnações, são as minhas dificuldades que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no momento atual. Reflitamos sobre isso. Temos uma belíssima oportunidade, como o Chico dizia. Nós, para evoluirmos, não precisamos sair de nós. Nós temos em nós um material abundante. Nós temos o coração que normalmente está aí, agitado, nas extrasístoles, nas aritmias, nos problemas, e nós temos que nos perguntar e conseguir a resposta do porquê disso. Vamos à medicina terrena, ela com seus recursos, nos assiste no primeiro momento. Geralmente resolve o efeito, mas a causa fica ali. Dali a pouco nós voltamos. A doutrina espírita veio para levantar os véus, aquilo que as outras religiões não conseguiram fazer. Então nós temos que ter um certo cuidado e não repetir os mesmos erros das outras religiões. Como, por exemplo, ficar orando e não vigiar. Como, por exemplo, fazer aquilo que Paulo lembrava, de ficar na oração de braços cruzados. Paulo dizia que a oração operante é aquela onde cruzo os braços e vou à luta. E aí nos faz lembrar, o que o Mauro já lembrou, a palavra esperança. Nós vivemos um tempo onde a esperança tem que ser renovada. Mas a esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Muitos de nós têm a esperança como uma consequência, uma continuidade do verbo esperar. E aí nós sentamos e esperamos que as coisas aconteçam. A palavra esperança procede de esperançar, que significa o quê? Colocar-se em ação, mover-se e fazer com que a gente consiga resolver aquelas coisas nas quais nós estamos inseridos. Alguém nos sugere a análise da palavra coragem. A palavra coragem procede da palavra coração e ação. Juntando as duas, dá a palavra coragem. Então, coragem que não envolva coração, coragem que não envolva ação, não é coragem que se faz efetiva. Então, se nós conseguimos perceber, nós temos em nós as rédeas da nossa existência. Nós já estamos muito hábeis de raciocínio, capazes de fabricar desculpa para os nossos próprios erros, e que nos tiram da análise mais clara. E aí nós precisamos do guia, nós precisamos dos amigos, dos encarnados, daqueles que não nos faltam com a verdade, para conseguir mostrar quem nós somos. Porque nós vamos percebendo nessa lição, que nós precisamos continuar o processo de autoconhecimento, procurar nos entender, saber quem somos, e nos contextualizar com o mundo que vivemos, num mundo onde nós estamos, seres humanos, encarnados, num planeta Terra, num universo que cada vez mais é multiversos. Poucos dias atrás a ciência detectou, desses telescópios descobriu mais ou menos 200 planetas fora do sistema solar, novos. Ou seja, o mundo é muito grande. E obviamente nesse contexto, o Pai Criador que cria tudo isso, ele é, como diz Bezerra de Menezes, muito mais poderoso do que os nossos egos admitem. E Bezerra de Menezes, inteligentemente, nos chama a atenção dizendo que geralmente a nossa autossuficiência limita o poder de Deus. Porque nós entendemos o poder de Deus no limite do nosso entendimento. E claro, o que acontece? Diminuímos o seu poder em relação a nós. Convém que a gente reflita então nessa tarde que nós vamos falar aparentemente de um contratempo, e Kardec começa com seu comentário dizendo o seguinte: é de causar admiração, diga a Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria. E nós vamos perceber que Kardec então coloca 2 textos evangélicos que dizem que não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire, e aí ele vem com as parábolas, para que a gente reflita sobre isso. Por que Jesus nos falava por parábolas? Nós vamos perceber que Kardec nos ajuda a elaborar. Antes disso, precisa entender a palavra candeia e a palavra alqueire. Candeia a maioria de nós conhece, principalmente quem tem as origens no interior, aquela lamparinazinha, alimentada com querosene, com óleo, né, que se acendia para iluminar. Alqueire é uma espécie de bolsa de couro, colocada sob o lombo dos animais, para carregar apetrechos.
Então, nessa época, dizia assim, ó, não é de se pegar essa lamparina, botar dentro desse alqueire, porque as coisas vão continuar escuras. Reflitamos sobre isso. Convém nós, então, refletir sobre o que nós temos feito com o conhecimento que nós já temos, da ciência das coisas, sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz, porque Kardec nos lembra de que, textualmente falando, ele diz o seguinte: trago-vos as primeiras noções de um aprendizado, que, se colocado em prática, novas janelas e portas vão se abrir para novos aprendizados. Ou seja, cada um de nós, se nós mobilizarmos o que nós já sabemos, como o Mauro lembrou, são tantas as necessidades do bem na nossa sociedade. Como dizia o Chico, não é preciso dar 2 passos. A gente dá um passo, já se depara com uma necessidade, que começa em nós. E nós vamos perceber que nós temos aí um mecanismo de entendimento de nós, de restabelecimento de uma coisa que atualmente a sociedade meio que esquece. Que ser humano é ser humano. Mas atualmente o ser humano meio que se esqueceu do que é ser humano. O indivíduo movido pela emoção, o indivíduo capaz de coisas maravilhosas, dotado de intelecto, de inteligência, com uma capacidade de ação, o indivíduo que se sensibiliza, o indivíduo que estende a mão. Mas nós vivemos estranhamente assolados por uma sociedade que precisa dos exemplos, e antes que me esqueça vou dizer, porque depois nós vamos perceber, que a doutrina espírita não vai ser uma doutrina de multidões, porque ela é uma doutrina voltada para nós, para a reforma íntima, para a nossa melhoria. A grande multidão anda com o telefone ocupado. Não adianta nós chegarmos e gastar o nosso verbo no ouvido delas, que a maioria das coisas elas não vão ouvir. Por isso os Espíritos nos lembram, é preciso a cada dia desencilharmos de uma espécie de sofrer desnecessário e entrar na sintonia do próprio dia, que tem as oportunidades renovadas, as energias da natureza equilibradas, oferecendo-se por nós serem absorvidas e nos ajudar no equilíbrio dos nossos eus. Uma mente inteligente, capaz de fazer maravilhas. Então pensemos sobre isso, enquanto que eu sigo aqui. Kardec diz o seguinte: Jesus se explica dizendo aos apóstolos: falo-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olhem e ouvem, mas não entendem. Fora-o, pois, útil dizer-lhes por enquanto. Digo-vos, porém, a vós, porque foi dado vos compreender estes mistérios. Então, se nós formos perceber esse diálogo do Cristo com os próprios discípulos, onde ele dizia: a multidão não me entende, mas vocês que já me acompanham conhecem um tanto, se repetiu ao longo das nossas religiões, onde os iniciados, de uma certa forma, eram os contemplados com o entendimento, com o conhecimento, com os mistérios, e o resto era o resto. Se nós formos analisar, como é que nós nos comportamos hoje, em relação ao nosso conhecimento? Se nós conseguirmos entender que a melhor forma de eu aprender é eu dividir, é eu ensinar, é eu passar o que eu sei, e aí me lembro da Cora Coralina, não é preciso ir longe. Cora Coralina diz o seguinte: feliz é aquele que aprende o que ensina. Então, a cada dia, com as situações que o dia nos oferecendo, nós vamos perceber que nós temos inúmeras oportunidades de trazer o Evangelho, do livro, do texto, da Bíblia, ou então trazer o Cristo crucificado, sofrido, dorido, para perto de nós. Aonde que está o limite? Aonde que está a limitação? Paulo dizia que não está na lei, está em nós. Então, cada um de nós, de uma certa forma, tem um impedimento que afasta o Cristo. Reflitamos sobre isso. Nós sabemos que indivíduos chamados desmancha-rodinhas, né? Por quê? Porque se chegar numa rodinha que está falando de um sofrer, da dor, não sei o que lá, se espera que eu continue dando esse tom de conversa. E aí junta logo um monte de coisa, aí vira logo uma catástrofe, e é o que os nossos meios de comunicação noticiam.
O bem não é noticiado, o bem não dá ibope. Então, quem na verdade fala do bem hoje é um desmancha-rodinha. Porque a rodinha normalmente se faz em torno do sofrer. Mas Paulo lá para trás nos dizia, é mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriam. E nós continuamos tendo uma certa dificuldade de colocar isso em prática. Aparentemente simples, mas para isso nós precisamos sair dos nossos eus. Para isso nós precisamos aprender a ser instrumentos do Cristo, renunciando aos nossos egoísmos, à nossa vaidade, oferecendo uma condição de operacionalidade para Ele. Estranho, mas quanto mais eu diminuo o meu eu, mais o Cristo se faz em mim. Porque se o meu eu grita, se eu faço as coisas do jeito que eu acho, e não abro espaço, não desocupo o telefone, o que acontece? Por mais que a espiritualidade me intua e procure me inspirar, eu estou ocupado. E nós temos andado muito ocupados com as mazelas da terra. De uma certa forma, precisamos refletir sobre isso. O poder da matéria ainda nos assola. O dia a dia, a competitividade, N situações, visitam-nos, fazem morada em nós, e nós fizemos o quê? E o Cristo onde é que fica? O Cristo fica no templo, o Cristo fica na Bíblia, o Cristo fica num belo texto do Evangelho, e o Cristo diz, eu sou vida, eu sou caminho, eu sou verdade. Então compete-nos refletir sobre isso. Na sequência, diz aqui que tal sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem queira se instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem esclarecer. Reflitamos sobre isso. Nós não gostamos dos servicinhos. Nós normalmente não gostamos das coisas pequenas, procuramos fazer coisas grandes, até para poder resolver um problema e nos melhorar. O que acontece? Nós não conseguimos fazer as coisas grandes e desperdiçamos os servicinhos. Então, as nossas existências é feito de uma busca de coisas, e muitas vezes prezando o contexto do nosso próprio eu. Nós somos espíritos que podemos, nessa encarnação, fazer ainda uma evolução significativa. Aprendendo primeiro a calar o meu eu, a falar menos, a ouvir mais, a prestar mais atenção, porque há uns 10 anos atrás, Emmanuel, ele dizia, tudo que você já conhece é suficiente para vocês não errarem como erram. Ele dizia, a ignorância não é o motivo do vosso erro. Ele dizia, para e faça reflexões. O tempo vai passando, nos últimos 2, 3 anos, ele tem dito, diga-vos mais agora. Observai as coisas, observai o vizinho, o colega de serviço, o homem na via pública, enfim, analisai o caminhar de nós, de quem é observado e num contraponto do meu, analisai essas situações, refletir sobre elas, e aí haja. E aí, interessantemente, ele coloca a ação lá no final. E é claro que nós temos em nós melhores condições, mas a maioria de nós ainda é, como dizia o Chico, turma da boa conversa. Nós meio que esperamos alguém chegar, nos dar uma ideia, e aí nós embarcamos na ideia e nós vamos. Mas nós estamos desperdiçando a oportunidade de sermos o primeiro passo de uma caminhada. Grandes caminhadas começam com coisas muito pequenas. Que a gente consiga refletir sobre isso. Na sequência, Kardec, que vai nos jogando elementos para fazer a gente raciocinar, diz-nos aqui o seguinte: dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem que vir na sua época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Isso me faz refletir
sobre os nossos irmãozinhos menores, que são os animais, e ainda menores, que são os vegetais, e aí chegar no reino onde nós iniciamos que o mineral. O vegetal, por exemplo, ele cresce em direção à luz. A maioria precisa da fotossíntese, então é natural nele, por questões instintivas, reflexivas, ir em direção à luz. Os nossos animais, nós convivemos com eles, sabemos do quanto eles são vinculados a isso. E nós? Estamos gravitando em direção à luz? Se Cristo foi o Espírito mais perfeito, que todo mundo esperava que viesse num trono, viesse de N formas, ele disse: vou dar a primeira lição da humanidade, para a humanidade, e nós ainda não compreendemos ela. Ele nasce numa manjedoura, ele nasce no meio dos animais, ele nasce num ambiente mais simples possível, para nos tentar dizer que sem simplicidade e humildade, nós não conseguimos caminhar. Nós andamos, como diz o Chico, na volta, andando em círculo, e esse círculo geralmente se torna vicioso, e andamos sempre na volta. Como ele diz, espero que ele seja virtuoso um dia, que essa volta produza uma espiral de elevação, que nos tire disso. E Chico dá a receita, ele diz o seguinte: a aceitação daquilo que nos acontece, é uma das formas da gente sair do círculo. Porque raciocinemos, se Deus nos conhece, nos criou, é um pai justo, amoroso, a julgar pelo que o pai terreno faz por seus filhos, Deus estaria nos abandonando? E se nós não nos cuidarmos, nós nos queixamos desse Deus amoroso, nós achamos que Ele não nos atende naquilo que nós nos sentimos merecedores. Mas a lei divina não erra, ela nos dá na justa medida da necessidade e do merecimento. Como diz aqui, é interessante a gente calar, refletir, analisar as coisas e reformar os nossos próprios passos, porque é uma caminhada, e nós vamos começar a sentir uma coisa que nós estamos habituados a sentir, uma espécie de calor, uma espécie de presença amiga, uma espécie de autoconfiança que anda abaixo, a autoestima nossa não está legal, e nós começamos a sentir uma espécie de força interior que nós não sabemos a quem atribuir, e de repente nós percebemos que o Cristo se faz de tantas formas, são tantos os convites para que a gente descubra isso, que cada um de nós consiga então fazer um exercício de calar um pouco esse barulho do mundo e abrir um espaço, desocupar o telefone para perceber o Cristo, porque Ele continua de mãos estendidas, convidando a cada um de nós. Ele nos chama de amigos, de irmãos. Judas, o traidor, quando ele veio, o que o Cristo falou? Aqui vens, meu amigo. Então analisemos isso. Cristo não deserdou ninguém. Se Ele é o modelo mais perfeito entre nós, se Ele é o governador desse planeta, se Ele coordena as ações do planeta todo, ou Ele está fazendo as coisas erradas, ou nós não temos razão de nos queixar de N coisas que nós nos queixamos. Se a imoralidade cresce, nós temos mais uma chance de sermos morais. Se as questões de ética e de outros aspectos estão em baixa, é mais uma oportunidade de nós nos afirmarmos como aqueles que tomam posição. Não precisa ser em praça pública. É nós conosco. É descobrindo em nós mesmos essa parte que nós vamos ao longo dos tempos. Alguma justificativa nós temos que são as religiões, que vieram nos ensinando, não, que tem que ser assim, porque eu tenho que adorar, eu preciso do santo, eu preciso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, do templo de pedra. E nós vamos perceber que o Cristo, estranhamente, as suas pregações melhores foram sempre no templo da natureza. E aí nós vamos perceber que de tempos em tempos ele também fazia o que eu estou recomendando. Ele se retirava para conseguir dar uma desopilada, não que ele precisasse, porque ele tinha conexão direta com Deus, nosso Pai, mas para nos deixar a lição. E aí entra com a metáfora do deserto, dizendo assim: para, dá um tempo, analisa as coisas, para tentar entendê-las. Dessa forma, aqui na sequência diz o seguinte: se pois, em sua previdente sabedoria, a providência, melhor dizendo, só gradualmente revela as verdades,
É claro que às vezes vendo a proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Elas os mantêm de reserva, porque o que acontece? Não adianta nós pedirmos revelação, gente. Porque o que acontece? Os bons espíritos não nos dão revelação. Porque se der revelação, facilita a nossa caminhada. Se der revelação, nós nos deslumbramos e não fizemos aquele feijão com arroz que temos que fazer. Nós muitas vezes ainda esperamos, de uma certa forma, a receita pronta, ou então às vezes até o bolo pronto, e não mobilizamos toda a condição que temos. E reflitamos sobre uma coisa. Emmanuel diz que as diferenças entre nós são menores do que as diferenças entre esses dedos que eu estou mostrando. Ou seja, elas não existem. Quando nós julgarmos e compararmos nós com o Cristo, elas somem. Então por que ele estaria dando para um alguma coisa e para outro não? Tem que ter uma explicação. Tem que ter, para nós conseguirmos entender nesse mundo que caminha atribulado, e que isso só vai complicar, porque as filosofias, as ciências da Terra são insuficientes para nos dar e preencher uma espécie de vazio existencial que nos assola, e nós vamos precisar do Cristo. O que tem acontecido? Uma convergência nas religiões, mesmo as não cristãs, estão se aproximando para procurar conhecer esse Cristo, para ver se Ele é o caminho, porque está todo mundo precisando de um porto seguro. Como diz aqui Kardec na sequência, mas ao passo que as religiões estão ficando para trás, a ciência e a inteligência avançam e rompem o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar no fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. O que eu estou querendo dizer? O que Kardec está querendo dizer? É o seguinte: se nós observarmos bem um determinado fato, nós vamos conseguir concluir sobre ele. Mas muitas vezes nós pedimos ao outro que o outro nos diga algo sobre aquele fato. E aí precisamos voltar a Kardec e nos entender e conseguir compreender. Kardec diz o seguinte: o Evangelho é aquela solução para a problemática de vocês que vai ser percebida pela necessidade de cada um. Cada um de nós vai fazer uma compreensão do que eu estou falando aqui em função do seu eu, em função do seu olhar, em função do cérebro, dos ouvidos, do que precisa. E o Evangelho está aí, há 2000 anos, procurando ser conhecido, mas espíritos de outros planetas vêm e nos dizem: vocês ainda não conhecem o Cristo. Estou falando de Alcione. Essa informação está num livro chamado Renúncia, que é um dos romances de Emmanuel. Alcione diz lá: o Cristo precisa ser estudado, sentido, vivido. Acrescento meditado também. Na verdade, ela começa pelo meditado, sentido, conhecido e vivido. Se nós formos pensar bem, nós temos feito isso. Nós temos embarcado na cunha do Cristo que as religiões venderam para nós. E a maioria de nós ainda vê Ele crucificado, ou vê Ele de várias formas, menos como aquele companheiro do caminho de Emaús. O caminho de Emaús é uma referência para nós. Lá está escrito, os discípulos relatam, que o Cristo, em espírito, se aproxima dos discípulos, que estão a caminho de Emaús, e o que aconteceu? Só foi percebido no final do dia, caminhou com eles o dia inteiro. Será que nós estamos atentos para as coisas que nos cercam, com aquela percepção maior do Espírito? Porque o Espírito, como diz o homem novo, como Paulo lembra, ele é alguém onde o Espírito se sobrepõe à matéria, onde eu já começo a valorizar menos o material, para valorizar mais o espiritual. E nós temos possibilidade ainda nessa encarnação de sermos o homem novo. Só depende de nós. O impedimento não está na lei. A lei não tem impedimento nenhum. Na sequência, Kardec vem nos dizer o seguinte: não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. E nós vamos perceber hoje que a ciência agora começa
a nos dar sinais de coisas que estão lá escritos na série de André Luiz. Muitos de nós ficamos maravilhados que entramos naquela máquina chamada tomógrafo, que trabalha com uma energia magnética, que nos visita o corpo, que é lido por um equipamento e nos dá todo um cenário do que eu tenho. André Luiz já falava disso. Nós vivemos num mundo onde nós desconhecemos e não prestamos atenção nas energias que nos visitam. Temos essa elétrica que nos clareia os ambientes, mas muito além dela nós temos a magnética. E hoje nós temos que refletir, o nosso pensamento é uma corrente eletromagnética. Mento eletromagnético. O Espírito está me ajudando a corrigir aqui. Mento eletromagnético. Então reflitamos sobre o nosso pensamento, sobre a qualidade do nosso pensamento. Será que nós pensamos bem? Será que nós pensamos saúde? Será que nós pensamos alegria? Será que nós pensamos esperança, fé, caridade? A maioria de nós não pode ver um chororô, porque é atraído por ele, e quando vê nós estamos chorando juntos. É da natureza nossa, como diz Joana de Anjos. Mas a Joana disse que vocês precisam fazer esforço para se libertar disso, e recuperar a própria essência de que vocês são. Então, vem a questão de, seguindo aqui, tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender, ele será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, ou seja, os mundos não param na Terra. Nós temos mundos mais avançados. Vamos refletir um pouco sobre isso. Vivemos num planeta que é de provas e expiações, e que entra na fase de regeneração. Para estar vivendo num planeta, continuar vivendo na barca do planeta Terra, os nossos corações precisam saber o que elas fazem. Eu sugiro a vocês procurar na internet um vídeo que a ciência divulgou, mostrando a energia que emana dos corações, vinculados de um pai para um filho, na relação mais afetuosa, e assim vai. E nós vamos perceber que nós temos uma energia poderosa que nós meio que não queremos. Quando nós vamos descobrindo ela, nós vamos sentindo a responsabilidade. Quem não gosta de assumir responsabilidade faz o quê? Fecha os ouvidos, não quer ouvir mais, se afasta. E nós vivemos uns tempos, hoje, onde muitos têm se afastado. Por causa disso que o Cristo dizia. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser insistentes, nós precisamos querer continuar. Aqui na Terra, como diz aqui, ainda nos encontramos numa espécie de nevoeiro. Mas como o Mauro lembrou, Emmanuel nos lembra, é uma escola bendita. Mas será que para todos nós a Terra é uma escola? Para muitos é um hospital. Estamos doentes, sofridos, doridos, não entendemos muito bem o porquê, e parece que não temos esperança. Para alguns é uma penitenciária, não queríamos estar aqui. Queríamos estar num outro lugar, num plano melhor, sei lá o quê, no meio de flores. Mas nós somos indivíduos criados para a perfeição, e querendo ou não, só vamos sair dessa escola depois de sermos perfeitos. Então, claro, nós vamos desistir, não vamos à aula, etc., mas nós vamos continuar caminhando, e que a gente aproveite essa fase, onde temos uma energia expansora, que é o amor, muitas vezes não compreendido por nós, porque para compreender o amor, eu preciso dos elementos simplicidade, humildade, perdão, compreensão, etc., que são, na verdade, germes deste amor. Quando eu os pratico, eles vão se expandindo e se transformam nessa energia que sustenta mundos, que sustenta sóis, que faz o dia amanhecer na hora certa. Porque quem faz isso é o amor de nosso Pai Criador. E a criatura mais perfeita, que nos deixou os exemplos mais perfeitos, vou falar de um livro chamado Jesus de Nazaré. É um livro escrito por alguém que contextualizou os 3 anos de vida pública do Cristo. E mostra que o Cristo, sempre muito atento a tudo, quando ele falava em determinados momentos algumas coisas, tinha relação com o dia. Se era de manhã, se era de tarde ou se era de noite. Se o dia estava chovendo, se estava com sol. Jesus de Nazaré é um livro muito interessante, que nos ajuda a entender
um pouco mais dessa vida pública do Cristo, para a gente desfazer aquela imagem que temos do Cristo, para fazer com que ele fique mais irmão, mais próximo, para que nós consigamos voltar a sentir ele. De uma certa forma, então, vem a história das parábolas. As parábolas, exatamente para que ao longo do tempo, cada um de nós, na reflexão, na busca do entendimento daquilo que o Cristo buscava nos dizer, nós fizemos a compreensão. Se não está na hora, não vamos entender. Nós vamos entender na hora certa. Então não tem nada de errado. Deus não erra. Ou então, as suas leis são mutáveis. Como as leis não são mutáveis, já estou aqui nos minutos finais, no item 7, diz aqui Kardec o seguinte: o Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos para darem as suas instruções. Não adianta a gente ficar para o Espírito, pedir para os Espíritos nos dar a solução do problema, porque ele quer que a gente aprenda a resolver o problema. Pode aparecer alguém que não é de boa intenção e de repente nos mostra uma solução falível. Só gradualmente e sucessivamente as diversas partes conhecidas da doutrina, deixando outras partes para serem reveladas na medida que se vá tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente reduzido o número de pessoas teria compreendido. E nós percebemos que a doutrina espírita não é uma doutrina de multidões, porque ela não atende às necessidades das multidões. Como diz aqui na sequência, se pois os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios, em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes de apresentarem outra, e os acontecimentos de os preparar à aceitação dessa outra. Então nós temos que parar e buscar entender isso. Nós na multidão, se nós começamos a ser espíritas de verdade, cristãos, como dizia o Chico, independente do rótulo religioso, que seja cristão, nós começamos a ser diferente da sociedade. Muitas vezes isso nos assusta, isso nos afasta, isso nos faz refletir, que a gente consiga pensar um pouco sobre as oportunidades que a espiritualidade tem nos oferecido. A cada dia, uma página em branco. O dia de amanhã está em branco. Eu posso escrever, grafá-lo com as coisas que eu vou fazer. Então, se nós nos lançarmos num compromisso, como diria Estevão, daquele espírito que vê nos outros uma possibilidade de trabalho, que vê nos outros um exemplo, um espelho de si mesmo, que se lança em ação, nós vamos conseguir fazer as coisas. Finalizando, São Francisco de Assis, um espírito que veio para ajudar na Idade Média, clarear a humanidade, está aí entre nós de novo, nos ajudando a entender aquilo que nós não entendemos. Muitos de nós, com as nossas devoções, voltemos-nos para Ele. E Ele diz o seguinte: preciso que as suas mentes se abram para a luz, para que essa luz, visitando as vossas mentes, consigam produzir uma espécie de discernimento, o saber das coisas, conseguir entender, para que dali boas ideias e pensamentos surjam. E eles vão lhe ajudar muitos, mas isso não basta. Essas boas ideias e pensamentos, elas vão visitar o coração. Porque aí nesse lugar sagrado, onde nós temos equilíbrio da nossa emoção, nós temos os germes divinos. Emmanuel nos lembra aí. Nós temos em nossos corações os germes, aquela terra proveitosa, que faz germinar todos os dons divinos que temos em nós. Com o controle da emoção, o nosso coração vai pulsar, levando as energias para essa multidão de células que precisa, para viver em harmonia, em sintonia com o mundo maior, e nós vamos conseguir fazer maravilhas, gente. Pensemos sobre isso. A limitação não está na lei,
A limitação está em nós, na falta de fé, na falta de confiança, nos impedimentos que criamos. Que a gente consiga, então, nesse final de dia, refletir um pouco sobre isso. Conversar com Cristo. Fazer como diz Kardec, seja aquele adorável louco, que abraça uma árvore, que conversa com uma flor, e vai descobrindo aí energias que são positivas, são da mãe natureza, que é, na verdade, um reservatório das leis naturais. Reflitamos sobre isso, porque o Cristo nunca nos abandonou. Prestamos atenção aos nossos sonhos, porque Ele nos diz muitas vezes muita coisa, naquele espírito que não ouve, quando na vigília, e aí ele vai dormir, ele tem uma liberdade temporária, e aí ele começa a perceber as coisas, e nós meio que não entendemos isso. Queremos estar em contato com bons espíritos, então ao invés de ficar chorando com os dramas que a televisão nos apresenta, temos que ter coragem para chegar numa certa hora, desligar e fazer o quê? Uma oxigenação da nossa mente, uma energização do nosso coração, para nós irmos dormir e nos encontrar com os bons espíritos. Mais uma vez os espíritos nos dizem que os impedimentos não estão na lei, é nós exercitar isso. Claro que a solução não vai vir de um dia para o outro, mas nós vamos desenvolvendo hábitos, condicionamentos que vão nos levar de volta ao caminho, que é o caminho que nos leva a Deus. Cristo não precisava ter nascido o homem entre nós, mas Ele o fez. 400, 500, 800 anos de adensamento, para poder nascer homem e viver da forma como Ele viveu. Pensemos da forma como Ele viveu, e vamos trazer esses exemplos para o nosso contexto, aproveitando a luz que já temos, colocando a candeia então, para ajudar a iluminar. Muito obrigado pelos ouvidos, e que eu consiga ter colaborado aí. Que a paz do Cristo permaneça com a gente. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.